Bom dia, graça e paz, amém? Você está feliz? Quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 4. Deixa aberto aí. Você está feliz? Tem mais um pouco aí para Deus te pegar. Como você já sabe, é um prazer inenarrável estar aqui. Uma alegria imensa ver você aqui. Também uma gratidão ao Senhor e à sua vida por ter se deslocado, por ter acreditado nessa convocação. Ano passado, o nosso retiro foi com 200 pessoas e a gente achava, meu Deus do céu, não temos mais braço, né? Precisamos melhorar o nosso octopus para conseguir cobrir tanta gente. Esse ano nós crescemos 50% em quantidade de inscritos, só que há um mês atrás estava todo mundo assim, tipo, eita, que vai flopar esse negócio. E a gente olhando, falando, Deus, mas nós ouvimos o Senhor, e Deus manifestando a sua fidelidade conosco, trazendo as pessoas, conectando, e nós saímos de um acampamento de 200 pessoas ano passado, para 300 pessoas nesse ano. Sabemos que ano que vem provavelmente nós vamos crescer mais e mais e mais, porque o Senhor tem falado conosco sobre a expansão de Convergir. Então eu quero agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor porque você está aqui. Talvez você veio aqui porque o seu pai obrigou você a vir, talvez você veio aqui porque a sua esposa obrigou você a vir, ou você está aqui porque você não tinha mais nada de melhor para fazer mesmo. Mas talvez você esteja aqui porque tem algo que queima nos seus ossos. Tem uma viva esperança brotando dentro de você, você quer investir na sua vida espiritual. Eu não sei você, mas eu deixei de ter promoções no emprego, eu deixei de ter ascensões em carreiras, eu abri mão de uma faculdade, porque eu vi que eu ia acabar me desviando, porque acima de tudo eu queria Jesus. Eu não quis Jesus quando o microfone veio para minha mão. Eu quis Jesus quando a minha mãe estava ali em depressão, jogada numa cama sem esperança de vida. Eu quis Jesus quando não existia perspectiva, quando eu achava estranho entrar numa igreja e ver um monte de gente com mão erguida, umas pessoas chorando, e ao mesmo tempo que choravam, ficavam de olho fechado para cima, sorrindo, cantando, e eu olhava aquela presença, que não é uma boa energia, mas é a presença do Deus vivo, é a nuvem de Deus descendo na terra e comunicando para mim e para você, você não é órfão, você é um filho amado, e eu capturo você com meu amor. Existem muitos conflitos nessa geração, mas quando a gente olha para histórias, e você não precisa ir no pastor Juscelio, você pode ver a história do Kaique, a minha história, a história do Jaques, a história do Tiago, a gente viu algo que parecia que nada mais era importante. Alguns de nós viram algo que parecia que não fazia sentido ter filhos, porque existia uma iminência da volta do Cristo e não fazia sentido casar, e queria ir por todo mundo pregando o Evangelho, e aí a gente descobriu que esse negócio de não casar é heresia, e não ter filho também é heresia, porque a Bíblia fala que a gente tem que procriar, multiplicar. Mas a gente encontrou um tesouro, e a gente quis vender tudo, e agora Deus está pegando você, e nós, aqui essa geração dos 30 aos 40, nós temos uma convicção que nós não somos Paulo, nós não temos que circuncidar você, nós somos um Timóteo, a nossa única missão é tocar uma trombeta e reunir vocês, para que os nossos pais apostólicos possam circuncidar vocês. Não é nossa função ficar circuncidando, doutrinando. Essa é a função do pastor Juscelio, do pastor Adriel, do pastor Luiz Paulo, dos nossos pais ministeriais. A nossa função é tocar uma trombeta, atrair a glória de Deus, abrir o bar do Joel e fazer você colocar sua boca assim embaixo daquele galão, assim, enquanto não para de descer vinho novo sobre você. Essa é a nossa função, e a sua função é ser preparado e manifestar. Sabe, no ministério existem dois tipos de pessoas, nessa jornada ministerial. O primeiro tipo de pessoa é como aquele mestre de sala no casamento em Caná da Galileia. Ele era uma pessoa que ele sabia lidar com vinho. As pessoas conheciam ele porque ele sabia lidar com vinho. Ele tinha um bom network que fazia ele contratar novos
ser contratado por novos casamentos, ser contratado por novos eventos, ser contratado para novas festas. Ele sabia lidar e fazer a gestão do vinho, ele sabia entrar nas mesas, estar nas mesas, ele era bem relacionado, ele sabia fazer uma agenda. Mas chegou um tipo de festa que tinha um povo lá que queria tanto vinho, que aquele vinho que ele tinha muita expertise em lidar, acabou. E de repente, lá no meio, tinha um cara desconhecido, um cara que ficou 30 anos escondido, um cara que ficou guardado, que nunca quis aparecer, que nunca quis fazer conexão, um cara que nunca quis se mostrar, nunca quis postar que tinha uma agenda aberta, um cara que estava guardado, sabendo o tempo de preparação do seu pai. E de repente, quando não tinha mais vinho, chegou a hora dele se manifestar. E ele tinha um vinho que nenhum mestre de sala podia dar. Ele era o único que podia transformar água em vinho. Sabe por quê? Porque ele ficou 30 anos escondido, ouvindo o Pai, fazendo a vontade do Pai e sendo preparado para o dia da manifestação. Eu não sei você, mas eu não quero ser um mestre de sala. Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser como quem? Eu não tenho pressa. Eu quero estar queimando agora com 31. Eu quero estar queimando com 41, eu quero estar queimando com 65, eu quero estar queimando com 80, porque eu não tenho pressa. Deus não precisa de pessoas apressadas, Deus precisa de pessoas obedientes. Deus não busca filhos apressados. Deus não busca que você saia igual um cachorro louco, vendendo tudo para ir para a África, porque agora você quer ir para a África, agora você quer orar por todo mundo. Não. Ele tem um processo, ele tem um pace na sua vida, que mais do que fazer você tocar pessoas, Ele quer que a imagem dele cresça em você, e à medida que essa imagem cresça em você, as próximas pessoas ao seu redor vão se rendendo à imagem do Cristo em você. Amém. E isso vai durar os seus 20, os seus 15, vai durar as suas crises, vai durar a crise de saber se você vai casar ou não vai casar, o medo de ficar para titia, o medo de ficar encalhado, o medo de não dar conta financeiramente, de não ter uma boa profissão, o medo de não saber o que fazer. Mas sabe de uma coisa? À medida que a imagem do Filho cresce, o mundo vai recebendo a única coisa que pode parar com a sua ansiedade: a revelação dos filhos ruiosos de Deus. A palavra de Deus, ele é um livro que ele conta uma única história, a história de um Deus que está querendo se relacionar com a sua criação. E de Gênesis a Apocalipse você vai ver várias pequenas narrativas que fazem parte de uma metanarrativa. Então a gente vai começar ali com Adão e Eva. E Adão fala de uma natureza em mim caída, que negligencia a sua responsabilidade e agora culpa tudo ao redor. A gente vai depois ver Caim e Abel. E Abel não são apenas dois filhos de Adão, é eu e você. Existe um Abel e um Caim dentro de mim. Um Abel que quer entregar o primeiro de tudo para o seu Senhor, e um Caim que quer entregar o último de tudo para o seu Senhor, e ser recompensado como aquele que entrega o primeiro de tudo é recompensado. E quando nós não sabemos lidar com isso, nós matamos aqueles que estão entregando o primeiro de tudo, achando que Deus está nos rejeitando, mas não, nós não sabemos governar sobre o nosso pecado, porque cabe a nós governar esse pecado. E vamos lá e matamos aqueles que estão dando uma entrega e entrando nos rios de Deus e na aceleração de Deus. Vai passar ali por várias histórias, vai passar por Noé, um homem que constrói a arca, não tem a sua história, a sua pregação ouvida, mas quando o dilúvio vem, a sua família entra com ele, um homem que ouve a Deus para saber como construir a arca, ouve a Deus para entrar na arca, mesmo faltando ainda 7 dias para começar a chover, e ouve a Deus para sair da arca, e fala de eu e você. O tipo de vida em adoração que nós devemos dar para Deus, porque a adoração é igual a obediência, e sem obediência não existe adoração, e sem obediência não existe presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus está onde a obediência a Deus está, e enquanto você caminha em obediência, você é guardado pela presença. E aí vai seguindo, depois de Noé, vem em Babel, na Babilônia, a Torre de Babel, e aí vem Terá e Abrão, e Deus começa uma história com Abrão, o pai da fé, e aí passa por Isaac, passa por Jacó, um povo agora que não se relaciona apenas com Deus que aparece de vez em quando, mas com uma voz que ecoa dentro de si mesmo, não conhecer essa voz, e é embutido de fé e coragem para largar tudo e seguir essa voz, e agora começa a história do povo da voz. O povo que ouve uma voz que o conduz, e à medida que essa voz conduz, essa voz provê, essa voz guarda, essa voz prospera, essa voz livra, essa voz está com ele.
E eu e você somos o povo da presença e o povo da voz. Só que todas as histórias, de Gênesis a Malaquias, eles são como um reflexo que vai aumentando uma imagem de Cristo. Vai apontando para a formação da imagem de Cristo. Mas agora, do Evangelho de Mateus a Apocalipse, nós não temos mais uma sombra, um reflexo que aponta para algo. Nós temos uma realidade de algo que brilha no nosso interior. Porque agora o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo de Deus, ele é revelado a partir do Evangelho. E não vemos mais apenas sombras, mas vemos a realidade das coisas. E hoje podemos viver essas realidades. Por quê? Porque o Espírito desse Cristo está habitando dentro de nós, e quem se une ao Senhor, um Espírito é com Ele. Está comigo? E eu estou fazendo isso tudo para dar a explicação do que eu quero falar com você. 1 Samuel capítulo 4. Aqui na minha Bíblia estava no 4, pulou por 7 por conta do ar-condicionado. Mas como não tenho a fé do Judá Bertelli, eu vou continuar no 4. Porque se eu tivesse a fé dele, né? Tipo, tudo fala, não, aqui ó, 7 agora. Mas eu ainda não sou assim. Então, Deus vai ter paciência. Vamos lá. Versículo 5. Não, vamos ler do versículo 1. 1 Samuel 4, 1. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel subiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel, e quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Se você puder curvar a sua cabeça. Santo Espírito de Deus, nós clamamos. Clamamos pelo Espírito dessa palavra. E clamamos pelo alinhamento apostólico que o Senhor quer fazer entre nós nessa manhã. Oramos agora, Senhor, enche esse lugar com o Espírito de sabedoria e revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Santo Deus, nós clamamos agora. Todo espírito de distração, de condenação, todo espírito de mentira e de suicídio, nós te repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos agora apenas a operação do Espírito Santo de Deus em nossas mentes e corações. Santo Deus, nós clamamos, seja entronizado nesse lugar. Nós entronizamos o seu nome e declaramos que só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. O Senhor é santo sobre a nossa mente, o Senhor é santo sobre os nossos corações, e nós declaramos um espírito aberto para receber da sua verdade sobre nós, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? A arca da aliança era a representação da presença de Deus, você está comigo? Então, a arca, ela carregava a presença de Deus, era tipo assim, a arca chegou igual Deus chegou. E por toda a história, desde quando a arca foi criada, lá com Moisés,
essa arca representava o direcionamento de Deus e o significado de que Deus estava batalhando as batalhas do povo. Então, quando a arca vinha por uma guerra, era tipo assim, era tipo supra-sumo. Deus chegou, agora todo mundo vai morrer. Era para ter dito super trunfo, mas isso não é da época de vocês, né? Era tipo assim, sabe quando você chega para o seu líder e fala assim, Deus falou comigo, isso é um super trunfo. Tipo, se Deus falou com você, quem sou eu para dizer que Deus não falou com você? Tipo, cara, Deus falou para mim que eu vou namorar fulano de tal. Ah, tá, e aí, que você quer que eu fale o quê? Deus falou com você, vamos ver no que vai dar. Se vier Deus, vai ter fruto de que é Deus. Se não é Deus, não vai ter fruto. E você é responsável pelas suas consequências, já que Deus falou com você, Ele vai te sustentar. Então, tipo assim, quando Deus chega, tudo é estremecido. Então você vai ver Josué indo para as batalhas e levando a arca de Deus. Josué, quando não sabia para onde ir, ele colocava a arca de Deus e pedia para a arca ir na frente dele, e ela era levada por bois, e aonde a arca de Deus ia, eles seguiam, porque eles entendiam que era a presença de Deus guiando eles. Antes da arca tinha uma nuvem e uma coluna de fogo, então isso é personificado na arca da aliança. E a arca da aliança é o lugar onde o sumo sacerdote entrava para fazer expiação em favor do povo e ouvir ao Senhor uma vez por ano. Então, a arca da aliança, a arca da presença é igual à presença de Deus. Está comigo? Só que agora, a presença de Deus ela não está mais numa arca. Ela está aqui dentro, através do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coraçãozinho. Fala, a arca da aliança mora dentro de mim, através do Espírito. Guarde isso. Agora, o segundo ponto que está acontecendo aqui é o cenário em Israel. Israel, ele tinha passado já pela libertação do Egito. Israel tinha passado agora pelo tempo no deserto, em Canaã com Josué. E depois veio o tempo dos juízes. E o que era o tempo dos juízes? Era um tempo onde Israel vivia uma montanha russa. Repita comigo, montanha russa. Dá para ligar a luz para cá, daqui, desse lado assim, ó, que aqui está mais escuro? Aí parece que os irmãos estão com uma nuvem de sono assim. Obrigado. Unidunité, onde que eu estava? Sala Meminga. O cenário de Israel, ok? Mas em qual cenário que eu estava? Montanha-russa, muito bom. E como assim uma montanha-russa? É que, tipo assim, o povo de Israel, uma hora ele estava bem com Deus, aí ficava muito bem que ele esquecia de Deus, e agora que ele esquece de Deus, ele começa a se prostituir com os outros deuses, começa a idolatrar os ídolos das outras nações, então Deus vem com juízo, aí Deus vem com juízo, o que acontece? Eles se arrependem, clamam o favor de Deus, e Deus envia um juiz para livrar o povo de Israel. Isso vai acontecer no livro de Juízes todo. Vai acontecer lá com Gideão, com Débora, com Sansão, entre outros juízes, sendo Samuel o último juiz de Israel. Você está comigo? A linha básica de teologia aqui. Só que antes de Samuel ser erguido, existia um profeta e um juiz ali, chamado Eli. Repita comigo, Eli. Não é o livro do Eli, o filme, é Eli da Bíblia. O profeta Eli que tem 2 filhos, Ofni e Finéias. Só que o profeta Eli, a Bíblia fala que ele estava muito gordo e cego, e que ele tinha mais apego pelos seus filhos do que pela lei do Senhor. Então seus filhos eram desviados. Os seus filhos viviam uma vida imoral com as garotas de programa cultuais daquela época. Eles roubavam a oferta que era para ser uma oferta para Deus, e começa a trazer devastação. Só que ele não tem coragem de repreender os seus filhos em alinhar aquela casa de Deus. Então, o que acontece? Deus vem com juízo. Só que em meio a esse juízo que está acontecendo, Deus encontra uma mulher estéril que quer ter filho, enquanto Deus está querendo um novo sacerdote na terra. E essa mulher estéril começa a clamar por um filho, e esse Deus que quer um sacerdote começa a clamar por sacerdote. Essas duas intercessões se unem, e agora a mulher que não podia ter filha, que era vista como uma bêbada no templo, de tanto que ela clamava desesperadamente, ela é engravida de um novo sacerdote, que começa uma nova linhagem sacerdotal, um tempo de juízo e alinhamento sobre Israel. Enquanto esse menino está na casa de Eli para ser treinado como profeta, porque ele foi dedicado pela sua mãe, foi a promessa que a mãe dele fez para com Deus. Um dia ele está lá dormindo e ele ouve uma voz: Samuel, Samuel. E ele vai correndo para o quarto de Eli e fala: o Senhor me chamou. Ele olha e fala: oxi,
Estou dormindo aqui, sou cegueta, não consigo nem te ver, meu filho. Deixa eu dormir, volta para o seu quarto. Aí o menino vai lá, está tirando um cochilinho, do nada. Samuel, Samuel. O menino olha, tipo, oi, Eli. Aí Eli olha para ele, preciso de alguém gordinho, vem cá, Kiki. Não, brincadeira. Aí, o que acontece? Ele olha e fala assim, não fui eu que falei com você, volta para o seu quarto. Ele volta, oxi, quem é que está falando comigo? Estou ficando doida. Sabia que esse negócio de ser profeta, só sacerdote, é gente meio maluca? Deixa eu dormir aqui. Samuel, Samuel. E ele vai correndo, eu estou aqui, fala comigo, eu te ouvi. Ele olha para ele e fala, eu acho que é Deus que está falando com você. Se você ouvir isso de novo, você vai responder assim, Senhor, seu servo está aqui, fala que eu te escuto. Ele vai lá. Samuel, Samuel. Oi, Senhor. Fala que eu te escuto. E Deus começa a falar com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Primeiro ponto. É que Samuel, mesmo sendo um profeta, ele não sabia ouvir a voz de Deus. Ele teve que aprender e errar 3 vezes até começar a aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, ele é progressual. É um progresso. É progressivo, porque progressual não existe. Antes que o Marcos Gabriel olhe para mim. Então, é algo progressivo. Você vai aprendendo aos poucos a ouvir a voz de Deus. Não tenha medo de aprender a voz de Deus. Samuel, o último juiz de Israel, teve que aprender a ouvir a voz de Deus. Ele teve que errar 3 vezes com Eli, até aprender a se concentrar e ouvir, a discernir a voz de Deus. O segundo ponto é que Deus nunca vai parar a sua obra, mesmo que os pais estejam desviados. Mesmo que os pais estejam cegos, e mesmo que os pais estejam obesos por tudo aquilo que aprenderam de Deus e não colocaram para fora para manifestar de Deus. Então, de repente, Samuel começa a ouvir a Deus sobre a transição que vai haver em Israel, sobre que Deus vai erguer uma nova linhagem sacerdotal, e que agora a casa de Eli vai cair. E aí Deus fala, olha só, eu vou... Esquece, acabou para Eli a sua linhagem. Eu vou erguer você. Então, relaxa que o seu tempo vai chegar. E aí Samuel está lá, ele acorda, e quando ele acorda, ele olha para ele e fala, não olha porque ele era cego, né? Mas ele sabe que ele está ali no recipiente, ele fala assim, Samuel olha para ele, oi, Samuel, você falou com Deus? Sim. Então me conta tudo que Deus te falou. E se você mentir para mim, eu vou saber que você está mentindo, vai dar ruim para você. Agora Samuel pensando, e agora? Eu vou falar para ele que todo mundo vai morrer e eu vou assumir o lugar? O que eu faço? E Samuel não se intimida e fala ali tudo o que vai acontecer. Corta para os filisteus, eles vêm guerrear contra o povo de Israel. Você está comigo? Quem que veio guerrear contra o povo de Israel? Os filisteus. Muito bem. Os filisteus, eles vêm guerrear. E agora, o povo de Israel viu que o negócio vai feder. Então eles vão para a batalha e tomam uma coça dele. Eles acham que eles estão grandão, é tipo o Anderson Silva indo lutar com aquele cara quando ele quebrou a canela, assim. Ele chega lá, ele acha que está todo... Cara, agora eu venci. A primeira chute que ele dá, forte, canela quebra, israelitas tomam um pau dos filisteus. E aí eles lembram do super trunfo. Nós temos a arca da presença de Deus. Vamos trazer a arca da presença para Deus lutar conosco. Vamos trazer a arca da presença para lutar por nós. Vamos trazer a arca da presença, porque quando a arca da presença está, nós somos invencíveis. Porque Deus vem lutar a nossa batalha. Quando a arca da presença está, ninguém pode nos derrotar, porque Deus vem lutar por nós. Vamos trazer a arca da presença, então eles chamam a arca da presença. A arca da presença, quando a presença de Deus, ela chega, todo mundo fica, uau, agora, tipo assim, é tipo La Bombonera na final da Libertadores, Boca Júnior e Flamengo, os argentinos estão lá malucos, tipo, a presença de Deus. E os filisteus, eles ouvem isso e falam, caraca, o que está acontecendo lá, menor? Ferrou. Os deuses vieram lá entre aqueles caras que a gente deu um pau neles.
E esses deuses são aqueles deuses que acabaram com o império do Egito, que acabaram com os carros e os cavaleiros de Faraó. Nós estamos ferrados. Sabe de uma coisa? Então os filisteus, eles olham assim e falam: homens filisteus, sejam fortes. Homens filisteus, não se acovardem, sejam fortes. Porque vocês não vão ser escravos dos hebreus, eles vão voltar a ser escravos de vocês como já foram. Então não tenham medo dos deuses que derrotaram os egípcios, vão à batalha. Mas deixa eu te falar, o que é mais forte? O Raca dos filisteus ou a Arca da Aliança de Deus? Os filisteus, eles podiam ser, sei lá, Super Saiyajin 10, irmão. Nada vence a Arca da Presença de Deus. Então, o povo hebreu está grandão, e os filisteus chegam lá. Os hebreus achando, não, a gente está com o super trunfo aqui, a gente vai vencer. E vai lá, e eles tomam uma coça dos filisteus. Eles tomam um pau dos filisteus. 30 mil homens morrem. E sabe de uma coisa? A Arca da Aliança é levada para o arraial dos filisteus. Sabe por que eles tomaram um pau? Não é porque a Arca agora da Aliança estava fraca. É porque não tinha mais um povo sacerdotal que respondia para Deus no critério de Deus. Tinha um povo que queria a presença e a aliança no meio, a Arca da Aliança no meio deles, mas não tinha uma vida para responder de acordo com o critério de Deus. É um povo que queria se juntar e ver a presença magnífica de Deus no nosso meio, ver sinais, maravilhas, cura e libertação, mas na segunda-feira não queria se aliançar com o padrão de Deus de uma vida sacerdotal. E agora temos a certeza que temos a vitória garantida por conta da arca, mas como nós não temos uma vida para responder para a arca, os filisteus começam a dar um pau na gente. Sabe qual que é o problema da nossa geração? É que não nos falta arca no nosso meio. Assim como os filhos de Eli, nos falta uma vida que corresponda ao padrão da arca. É por isso que muitas guerras na sua vida, muitas lutas, elas estão criando barreiras de medo, domínio de pavor, domínio que faz você viver uma montanha-russa espiritual. Aí você chega num lugar como esse, a presença de Deus vem, você até se sente um hipócrita, porque agora você está ali adorando a Jesus, e finalmente, depois de 5 anos, você é batizado no Espírito Santo, agora você fala em línguas, mas chega um momento que você fica com medo de responder para Deus, e você começa a perder todas as suas batalhas, mesmo tendo a arca de Deus habitando em você. Sabe por quê? Porque a questão não é se a arca de Deus está ou não, mas se nós correspondendo num padrão de vida e de critério que a arca de Deus exige de nós. A arca de Deus, aqueles que querem carregar a arca, eles têm um critério que eles precisam corresponder para Deus. Então, a arca de Deus é vencida, é levada pelos filisteus. Só que antes disso, enquanto a arca é levada, quer dizer, um grande pavor vem. Ofni e Finéias, os filhos desviados de Eli, sabe o que acontece com eles? Morrem. Eli, ele fica desesperado, e aí ele está sentado numa cadeira, igual o rei Momo, de tão gordo que ele era, e de repente a cadeira quebra, ele cai para trás e ele quebra o pescoço. Olha que jeito infeliz de morrer. De repente a cadeira quebrou, e quebrou o pescoço e morreu. A nora dele vai ter um filho, representando uma igreja que conviveu com a arca por muito tempo, em meio a sacerdotes desviados, mas agora na hora de dar à luz a um filho, e enquanto esse filho nasce, conectar o nome do filho com o nome da glória de Deus, ela grita, e acabou, foi-se a glória de Deus no nosso meio, e um desespero é instaurado no meio dos hebreus. E agora, Samuel se ergue, Samuel vem reinar. 1 Samuel capítulo 5, a arca chega na casa dos filisteus. A arca, ela chega no templo dos filisteus. Você está comigo? Aonde que a arca chega? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Onde que a arca chega? 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon.
Quando os moradores de Asdote se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta, apenas o tronco estava inteiro. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo em Asdote não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdote e os assolou, e os feriu com tumores, tanto em Asdote como nos seus arredores. Quando os homens de Asdote viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então enviaram mensageiro e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. E levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca chegou lá, os ecromitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo. Então enviaram os mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem o povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com temores, e o clamor da cidade subiu até os céus. Eu gosto muito desse texto, porque a gente precisa entender a realidade do que está aqui, a realidade dessa sombra. Você está comigo? Vamos lá, sabe o que está acontecendo aqui? A arca de Deus agora chega num templo onde o Deus é um ídolo, é um outro Deus. Então, como isso aqui é uma sombra da realidade, eu preciso traduzir para você para a realidade. Por quê? Porque todo exército que lutava contra Israel no Antigo Testamento, lembra que eu falei lá no começo, que de Gênesis a Malaquias, tudo que acontece ali é uma luz, um reflexo que vai alimentando como uma sombra para apontar para Cristo, e de Mateus até Apocalipse, nós não temos mais um reflexo e uma sombra, nós temos uma luz e uma realidade. Está comigo? Então aqui nós temos um reflexo e uma sombra. E o que eu preciso entender? Que cada exército que lutava contra o povo de Deus, antes era um povo com habilidades específicas e estratégias específicas, mas agora são espíritos com habilidades específicas e estratégias específicas que lutam contra mim, contra você, que lutam contra o povo de Deus. Vamos lá, os amonitas eram um povo que eles se escondiam no meio do deserto, e eles esperavam as pessoas fracas ficar para trás do rebanho. Então uma pessoa doente, ela não conseguia andar junto com o rebanho, ela ia ficando para trás, e quando vê, ela estava sozinha, e o que acontecia? Os amonitas vinham e matavam ela. É por isso que toda pessoa que começa a se afastar da comunhão, uma hora os amonitas vão pegar ela. Essa pessoa começa não indo num culto, começa não indo num PG, começa não participando mais, não indo mais no discipulado, e quando se vê, está lá 2, 3 meses sem pisar na igreja, e acha que está todo mundo de mal com ela na igreja, e não consegue mais se relacionar, e de repente vem um amonita e traga essa pessoa. Porque agora não é mais uma guerra de um exército físico, é uma guerra de um exército espiritual. Então o mesmo acontece com os filisteus. E quem são os filisteus? Filisteu é a representação do espírito do medo. Repita comigo: espírito do medo. Então é um medo tentando lutar contra mim e contra você. É isso que um filisteu chamado Golias vai fazer com o exército de Israel. Vai atormentar, vai trazer um trauma, uma ferida causada pelo medo. E o medo que vai gritando: você nunca vai conseguir. Não, se você fizer isso vai dar errado. Não, você não vai ser forte o suficiente. Se você tentar ser corajoso, você vai colocar todo mundo como escravo. Se você tentar ter fé, você vai envergonhar o nome de Deus. E vai todo mundo olhar para você e vai sentir que você envergonhou o Senhor. E aí o medo vai paralisando a gente de dar passos na nossa vida espiritual e corresponder para a voz de Deus. Porque o que é um ídolo nos nossos dias? O ídolo nos nossos dias não é uma estátua. O ídolo nos nossos dias é todo o pensamento e toda a voz dentro de nós que tenta colocar em xeque a voz de Deus. É quando Deus fala para você: olha, você vai ser um homem que vai pisar nas nações. E aí você olha para dentro de você e fala: e se eu não tiver dinheiro? E se eu não tiver talento? E se eu não conseguir terminar minha faculdade? E se eu não tiver quem me sustente? E se? E aí um ídolo se ergue contra a voz de Deus no seu interior.
Então o ídolo é tudo aquilo que se levanta dentro de mim, dentro de você, para tentar parar a obediência da minha e da sua vida para a voz de Deus. Sabe, é quando Deus fala para você, olha só, se consagre mais, jejue mais, orem mais, acorde de madrugada para orar, e daí você começa a falar, e se eu tiver muito sono no outro dia? E se eu não conseguir render no meu trabalho? E se eu não conseguir cumprir a minha disciplina? E se eu não tiver fôlego para treinar bem, fazer bem certo o meu treino? E se? Puf, um ídolo se instaura ali, e te impede de obedecer a Deus, e de receber todo o benefício que há no ambiente da obediência de Deus. Caminhe em santidade, aumente seu nível de santidade. E se eu ficar para trás? E se eu perder a minha juventude? E se eu não aproveitar a minha vida? Aliás, eu sou jovem, eu preciso aproveitar a minha vida. Sabe, eu lembro que teve um tempo, Kaique, da minha vida, que o Senhor falava para mim assim, mobiliza os seus amigos sempre no final do culto para se reunirem e para buscar mais da minha presença. Acabava o culto, todo mundo ia sair para rolê, e nós nos reuníamos numa casa, comíamos muito rápido e começava a adorar. E a nuvem de Deus descia lá. Todo o resto da juventude da igreja olhava para nós e falava, não, aquele Eduardo ele é fanático demais, ele é muito religioso. Ele fica se excluindo com as pessoas. Não, olha só, ele está tirando as pessoas que antes vinham aqui, elas eram mó legais. A gente passava a noite fazendo um monte de coisa, conversando, tocando conversa fora, mas agora ele está mobilizando uma galera que só está querendo adorar, ele é bitolado. Imagina se eu tivesse me vinculado com o ídolo que eles estavam querendo criar dentro de mim. Talvez isso aqui hoje não estaria acontecendo. Porque o que está acontecendo isso aqui hoje não é algo que começou há 3 anos atrás, é algo que começou há 10 anos atrás, quando ninguém via, quando o Eduardo não era ninguém, quando o Kaique não era ninguém, quando o Juscelio não sonhava em ter uma igreja, quando nada tinha perspectiva, mas tinha um povo se excluindo de todo mundo para ficar com Deus, escolhendo uma melhor parte, não porque está na moda, mas porque Deus falou, não saia depois do culto. Se encontre com os seus amigos para orar e buscar a minha face. Nós vimos pessoas ser batizadas no Espírito Santo, nós vimos pessoas sendo restauradas na sua sexualidade, nós vimos coisas lindas naquela época. E depois, aquele querite secou. E a gente foi para outra fase, seguindo, obedecendo a Deus. Porque também a voz de Deus ele não muda, mas ele se move, e quando Deus se move, eu preciso me mover com ele. Então, voltando aqui, o que está acontecendo? A arca de Deus está no meio do templo do Deus Dagom. Quem era o Deus Dagom? Pergunta para mim. Não, você está dormindo, pergunta melhor. Agora os homens, finjam que a sua testosterona está alta e pergunta de novo, vai. Vamos lá. O Deus Dagom era o Deus da fertilidade e era o Deus dos grãos. Era o Deus que os filisteus acreditavam que trazia as colheitas para eles. Os sacrifícios que eles davam para Dagom eram sacrifícios de animais, de cereais, mas Dagom ele era um Deus silencioso. Dagom ele era um Deus que trabalhava no meio do povo sem ter que fazer grandes parafernálias. Eles iam lá e adoravam aquele Deus. Exemplo, Juízes capítulo 16, Sansão, quando Dalila conta o segredo dele, e o seu cabelo é cortado e ele perde a força, os filisteus começam a comemorar, dizendo, Dagom nos entregou Sansão em nossas mãos. E agora, Deus traz Sansão no meio do templo dos filisteus, e começa a crescer o cabelo dele de maneira miraculosa, e ele quebra as colunas do templo, e o templo cai sobre ele, e os filisteus que estavam ali adorando Dagom são mortos. Presta atenção nisso. Nós já vamos orar. O que acontece aqui? A arca da aliança chega. A presença de Deus chega diante de um outro Deus. Agora, olha o que está acontecendo. Imagina que você é palmeirense. E aí, não, presta atenção. E aí, a arca de Deus chega no teu meio e traz um troféu do Mundial. E todo mundo começa a falar assim, não dá. Mas a Leila não nos deu o Mundial. Keila, sei lá o nome dela.
Não dá, a gente não está conseguindo. Sabe de uma coisa? Vamos tirar essa arca aqui do meio que está nos trazendo o mundial e vamos mandar ela para fora. Só que o que está acontecendo aqui? Eles têm um ídolo, um deus chamado Dagon, uma estátua enorme. Quando a arca está ali, os sacerdotes eles vêm no dia seguinte e a cabeça daquele deus está no chão. Eu não sei você, imagina essa cena. Você é um sacerdote de Dagon. Você entra no templo, você vê a arca de Deus e a cabeça de Dagon na frente da arca. O que tu faria, macho? Só que eles fizeram? Eles pegaram o super bonder e colaram a cabeça de novo. No outro dia eles voltam lá, tá a cabeça e os braços no chão. E sabe o que eles fazem? Eles colam e eles mandam a arca da presença de volta. Eles falam, não, a arca está batendo no Dagon, eu quero o Dagon, mas a arca está ali tipo assim, já estou aqui, cara, só me abraçar, manda Dagon embora que eu fico com vocês. E eles estão lá, não quero a arca. E parece um absurdo, mas você já parou para pensar que eu e você fazemos a mesma coisa? A arca vem, se instala no meio de um altar que nós temos para o medo dentro de nós. E quando a arca da presença vem, o medo começa a cair. E de repente nós falamos, não, eu prefiro esse tipo de vida. Vou deixar a arca lá do lado. Vou deixar a arca para a próxima convergir. Vou deixar a arca para o próximo retiro. Eu não vou me comprometer na segunda-feira com o estilo de vida sobrenatural. Eu vou deixar a arca do lado de fora porque eu prefiro colar a cabeça de Dagon. Eu prefiro colar o braço de Dagon. Então, sabe de uma coisa? A arca vai embora. Eu quero viver a minha vida do jeito que ela me leva. Porque tem um templo para os filisteus aqui dentro, tem um templo para o medo aqui dentro, tem um templo para um ídolo que fica dizendo não, a voz de Deus não é verdade aqui dentro de mim. E quando a arca de Deus vem, como nesses dias ela está aqui no nosso meio, a cabeça começa a cair no chão, o braço começa a cair no chão, mas a pergunta de Deus é, será que vocês vão colar a cabeça e os braços de novo, ou será que vocês vão criar um ambiente para a minha arca e aprender a lidar com a minha arca? Porque de alguma forma, o ídolo é uma imagem. Qual que é aquele salmo? Se torne semelhante, oi? Salmo 115 vai dizer bem assim, ai daqueles que fazem ídolos. Ídolos que têm olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem, nariz mas não cheiram, boca mas não falam, mãos mas não tocam. Tornem-se semelhante a eles todos aqueles que os adoram. Por que o salmista está falando isso? Porque a adoração, ela não é imparcial. Você sempre vai se transformar na semelhança daquilo que você adora. É por isso que Deus não busca adorador, Ele busca adoradores. João capítulo 4, que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque na medida que adoradores são encontrados, que o adorem em espírito e em verdade, eles vão sendo transformados de glória em glória, à imagem daqueles que o adoram. E a imagem do Filho de Deus, Cristo, a representação exata do ser de Deus, vai crescendo em mim e em você. E à medida que essa imagem cresce em mim e em você, Deus vai sendo glorificado através de mim e de você. Por quê? Porque o nosso interior é iluminado pela luz do Cristo. A verdadeira estrela da manhã nos ilumina. E agora quando nós vamos para fora, há a luz que vai iluminando e dissipando as trevas. Por quê? Porque somos adoradores que adoram o Espírito em verdade. E à medida que adoramos, a imagem do Deus invisível vai sendo colocada em mim e em você. E nós vamos sendo transformados, não de crise em crise, não de crise em crise, não de queda em queda, não de medo em medo, mas de glória em glória, em glória em glória, na mesma imagem que Ele é. Mas nesse processo, presta atenção nesse processo, os ídolos da nossa vida vão caindo. Os ídolos da tua cultura familiar, os ídolos dos seus bons planos, os ídolos dos seus sonhos, os ídolos dos seus planejamentos, os ídolos dos pactos que você fez com amizades, com crushes, com parentes. Eu fiz um pacto com meu avô em 2015. Em 2023, Deus me pediu como oferta o nosso carro. E quando Deus pede como oferta o nosso carro, cara, Abel tinha nascido o Mateu, e ela já estava grávida do Estevão. Eu estava com uma esposa, com um filho no colo e um bebê na barriga. E o nosso carro era o nosso único meio de locomoção, a gente não tinha dinheiro guardado para comprar um outro carro. E Deus pede como oferta o nosso carro. E aí quando eu vou entregar o carro para ele, depois de ter conversado com os meus pastores, com a minha esposa,
Deus olha para mim e fala: Eduardo, lembra aquele dia na igrejinha do seu avô? Em 2015, numa cidade de 1.800 habitantes, chamado Guabiju, no interior do interior de Rio Grande do Sul. Você estava depois da base missionária servindo seu avô naquela igreja. Um dia o seu avô te chamou no final do culto com o olho cheio de lágrimas e disse: Dudu, você tem um chamado, você tem uma unção, Deus vai te usar muito nessa nação, só me prometa uma coisa, me prometa que você nunca vai depender da igreja, porque eu gastei 45 anos da minha vida dependendo da igreja e hoje eu estou aqui abandonado no fim do mundo com a sua avó definhando em câncer, eu não quero isso para a sua vida. E eu olhei e eu falei: pode deixar, vô. E aí quando eu estou para entregar o carro, Deus fala assim para mim: Eduardo, eu não estava pedindo o carro, eu estava pedindo aquele ministério que você vinculou com o seu avô lá atrás, em 2015. 6 anos atrás, 8 anos atrás, você fez um pacto com o seu avô de que você nunca dependeria da igreja, e não tem a ver com depender da igreja, não tem a ver que agora você não pode mais empreender, que você não pode influenciar os montes da sociedade, tem a ver que você impediu um lugar de acesso da minha provisão na sua vida. Então eu quero que você me entregue esse carro, porque esse carro significa o seu ministério, porque carro significa ministério. A gente entrega o carro. Sabe de uma coisa? Eu não ganhei um carro no dia seguinte, eu não ganhei um carro no mês seguinte. Alguns irmãos se mobilizaram, deram um ano de carro alugado para nós. Depois de um ano de carro alugado, nós ganhamos um carro finalmente. Só que agora eu saio, quem gosta de carro entende isso, eu saio de um Sentra 2015, que era um carro magnífico, e eu ganho agora um Honda Civic Tauri em 2017, motor 1.5 turbo, 11 km por litro na cidade. Eu lembro a primeira vez que eu peguei 200 por hora na estrada, a Isabel não estava comigo, graças a Deus, estava eu e o Gabriel. Eu e o Gabriel indo ministrar em Cambé, aquele carro assim, a 200 por hora, o capô que estava assim, Deus o livre. E eu me sentindo Toretto assim, I wanna if you know, and I really talk. Eu estava lá, meu Deus do céu, Tokyo Drift. Sabe? Eu tive que dar uma medida de velocidade para Deus, para ganhar uma medida de velocidade nova de Deus. Só que ao mesmo tempo, quando aquela voz veio, sabe o que eu poderia ter dito? Não, isso aqui é coisa da minha cabeça, não, está amarrado. Satanás, eu não sei porque você quer um carro, eu sei, você quer que a minha esposa briga comigo, quando ela tiver que pegar Uber, está amarrado, em nome de Jesus, eu não quero carro. Sabe, aquela voz que ergueu falando, e se você ficar desamparado? E se o seu filho precisar ir no médico no meio da madrugada e você não tiver como ir, não tiver Uber para ir? E se você tentar ligar para o seu sogro no meio da madrugada e ele não acordar para te levar no hospital? E se o seu filho, que ficou há pouco tempo atrás, 1 semana na UTI, você ficou com medo dele morrer? E se ele engasgar na sua casa e não chegar a tempo, a ambulância não chegar a tempo e você perder o seu filho em casa? E se? Sabe de uma coisa? Eu e você sempre vamos ter a opção de colocar a cabeça de Dagon no lugar de volta, ou de expulsar Dagon e ficar só com a arca de Deus. Eu sempre me pergunto, o que teria acontecido se os filisteus tivessem expulsado todos os ídolos e dedicado um altar à arca do Senhor? Eu fico me perguntando, se eles não tivessem sido pactuados com aqueles deuses. Mas a questão é que lá não é só os filisteus, existe um templo filisteu aqui dentro. Existe um templo, porque os nossos ídolos hoje são ídolos na mente, que se levantam com estruturas, para tentar dizer não para a voz de Deus. Você vai ver, eu não acredito muito nessa parada de maldição hereditária, etc. Mas, cara, empiricamente tem coisa que não tem como você negar teologicamente. Você vai ver, cara, uma família onde o avô foi adúltero, o pai foi adúltero, o filho provavelmente vai ser muito tentado em adultério. Você vai ver uma família onde a bisavó foi mãe solo, porque se relacionou com o cara abandonou. A avó provavelmente vai ser mãe solo, a mãe provavelmente vai ser mãe solo. E se pular alguma geração, talvez pule da avó, mas atinge a mãe, atinge a filha. E aí, o que garante que isso vai parar em mim e você? É a gente não voltar a erguer o altar de Dagon. E a gente deixar o altar para a glória de Deus, para a presença de Deus erguido. E aprender a alinhar a nossa vida com o critério desse altar.
sempre que uma voz profética de uma geração se ergue e se desvia do Senhor, os filisteus tomam posse daquele ambiente que outrora foi conquistado pelo povo de Deus. Sabe, Saul, ele se ergueu e foi contra os filisteus. Saul teve vitórias incríveis contra os filisteus. Mas coloca para mim, 1 Crônicas capítulo 10, versículo 10. Volta um versículo. Volta de novo. Volta de novo. Volta mais um. Volta mais um. Vai no versículo 1, vai ser melhor. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Pausa aqui. Presta atenção nisso. Quem que matou Saul? Ele mesmo. Porque todo líder desviado morre pela sua própria espada. Você não precisa fazer nada para derrubar um líder desviado, um líder abusador. Ele vai morrer pela sua própria espada. Denuncie o que tiver que denunciar com o coração correto, mas saiba de uma coisa: você nunca vai poder derrubar um líder abusador. Davi teve todas as oportunidades possíveis para derrotar Saul. Deus entregou Saul nas mãos de Davi muitas vezes, mas Davi conhecia que mesmo sendo um abusador, ele era um líder, um homem de Deus. Mesmo desviado, havia uma unção sobre ele. Deixa eu falar, pode ser um líder desviado, não toque na unção dele. É mais fácil você sair como um peregrino, ir, para Adulão, mas não toque no manto de um líder desviado. Ache uma casa paterna que te proteja, porque no final das contas, Saul ele vai morrer pela sua própria espada. Eu estou falando isso porque a sua geração quer sair por aí protestando aos altos montes, em alto e bom som, falando para todo mundo: olha só um pastor abusivo, olha só um pastor desviado. Deixa eu te falar, deixa que Deus resolva com Saul, que Deus tem que resolver com Saul. É a própria espada de Saul que vai fazer da Saul Davi, não é a sua espada. Não é a sua espada, não é a minha espada. A nossa espada, a nossa missão não é derrubar Saul. A nossa missão é proteger a arca da aliança e manter um lugar para a presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa: Deus não ergue defensores do evangelho. Deus não precisa de defensores do evangelho. Deus precisa de um povo que encarne o evangelho. Nós não somos chamados para ficar, protegendo o evangelho, mas para encarnar. Sabe qual que é o problema da nossa geração? É que nós nos tornamos sommelier de unção. Nós nos tornamos degustadores, sommelier de unção, sommelier de ambiente. A gente fica aqui como juiz de unção, juiz de ambiente, enquanto Deus está nos chamando para nos lançar diante da arca da aliança, enquanto os ídolos da nossa vida são caídos por terra. Próximo versículo. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas aos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo do seu Deus e a sua cabeça a fixaram no templo de Dagom. Sabe o que aconteceu 30 anos antes? Um adolescente que sabia quem era em Deus, que sabia o que tinha construído na sua história com Deus, pegou 5 pedras e uma funda, derrotou um gigante filisteu e trouxe a cabeça dele para mostrar para o rei e para o povo que Deus era o Deus de Israel. E que contra o Deus de Israel nenhum incircunciso tinha poder. Mas agora, esse mesmo rei que recebeu a cabeça de um gigante filisteu, como um troféu da vitória do Senhor, ele se desvia do Senhor.
Ele se dizia do governo de Deus. Ele acha que agora, porque ele teve muita vitória, essas vitórias não foram da bondade de Deus, foram da força do seu braço. Foi ele que tinha experiência para vencer. Foi ele que era maduro espiritual e bom o suficiente para vencer. E ele começa a ficar louco, porque um espírito atormentador entra nele. E quando ele morre, os filisteus, que antes foram o troféu deles, têm a sua cabeça como troféu no seu templo. Porque sempre que eu e você abrimos mãos da arca de Deus, uma hora a nossa cabeça e a nossa autoridade vai ser entregue aos filisteus. Nós vamos perder a operacionalização do governo que nós temos, porque cabeça fala de governo. E agora não é mais a nossa cabeça que vai governar, mas vai ser o medo que vai governar no nosso lugar. E a gente já não toma mais decisão baseada na palavra de Deus e no que Deus está falando e revelando a partir do seu corpo, mas a partir do medo e das circunstâncias. Só que de repente, e agora você pode ficar em pé. Saul morre, Davi é erguido como rei em Israel. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. Saul e Davi, eles não são um rei ruim e um rei bom. Saul e Davi são duas naturezas dentro de mim e de você. Uma natureza é de um rei ungido pelo Senhor, mas que se afasta do Senhor e confia na força do seu braço e na sua própria destreza. E que quando peca, quer o seu título mais do que quer a presença e a aprovação de Deus. E Davi, um homem que acima de tudo queria a presença e a arca do Senhor. Um homem que quando peca, está disposto a perder todos os títulos, todo o reino, toda a glória e permanecer com a presença de Deus. Saul e Davi, sou eu e você. Como nós lidamos com o nosso reinado e sacerdócio diante de Deus. Então Saul, quando ele morre, Davi, ele é colocado no seu lugar como rei. Todos reconhecem o reinado de Davi. E sabe qual que é a primeira coisa que Davi faz? Ele traz a arca da aliança de volta. Só que a primeira vez que ele vai trazer a arca da aliança de volta é trágico. Por quê? Porque ele não olha para o que a palavra disse sobre como trazer a arca da aliança. Ele olha em como está dando certo para os filisteus. Ele olha em como que os filisteus conseguem fazer isso de maneira rápida, colocando o carro sobre bois, colocando a arca sobre um carro de bois, sem sacrifício, mas com velocidade. Davi tinha uma boa intenção ali, tinha ou não tinha? Davi amava aquela arca, amava ou não amava? Davi, ele queria fazer de tudo para que a arca voltasse por conta do que ele sabia que significava a arca, sim ou não? Só que com a arca de Deus, não importa a sua boa intenção, importa se você está linkado com o critério de Deus para carregar a arca ou não. Então Davi, ele estava com boa intenção, mas quando a arca está vindo assim em cima dos carros de boi, tem um profeta jovem indo na frente, e de repente, o nome desse profeta é Uzá. De repente os bois tropeçam e a arca vai cair. E quando a arca vai cair, Uzá lembra do que aconteceu numa das cidades dos filisteus, que quando o povo estava com a arca e sendo abençoado pela arca, eles tiraram a tampa, olharam dentro da arca e todo mundo morreu. Então Uzá lembra que se as pessoas vissem o que estava dentro da arca, todo mundo ia morrer. Sabe o que acontece? Quando a arca vai cair, o profeta vai lá e segura a arca para que ninguém morra, e ele é fulminado por Deus. Porque sempre que eu e você carregamos a arca de uma maneira rápida, mas não no critério de Deus, nós matamos uma voz profética jovem no nosso meio. Eu e você é apaixonado pela presença de Deus, mas não basta ser apaixonado pela presença. Não basta ter uma boa intenção. Não basta ter uma boa intenção de ganhar a sua faculdade para Jesus, a sua escola para Jesus, a sua empresa para Jesus. Se você não fizer no critério de Jesus, que está descrito na palavra de Jesus.
Mais importante do que a sua boa intenção de ganhar o mundo é você fazer isso de acordo com o critério da palavra de Deus. Mais importante do que você ter uma boa intenção de levar a arca de Deus é você fazer isso no critério da palavra, porque você pode carregar a arca no carro de boi, mas para Deus não serve. Sempre que você tentar carregar a arca no carro de boi, que não seja a partir de uma vida de acordo com o critério de Deus, vai acabar que uma voz profética jovem vai morrer. Mas aí, Davi está desesperado, Davi está triste, ele começa a pensar, meu Deus, mas eu preciso da arca de Deus, e ele se lembra do que está escrito no livro, sobre como trazer a arca de Deus, como os levitas tinham que fazer isso, ele chama os levitas, e agora a arca não está mais em cima do carro de boi, está nos ombros dos sacerdotes. Agora não tem mais o animal carregando, é o próprio homem carregando. Por quê? Porque a arca ela não é para ser carregada em cima de animais, mas em cima de gente. Porque Deus não fez a sua imagem animais, Deus fez a imagem dele gente. Porque Deus não morreu por animais para levar animais para o céu, Deus morreu por gente para levar gente para o céu. Deus não toca a sociedade através de um cachorro, Deus toca a sociedade através de homens e mulheres. Porque a imagem de Deus está em homens e mulheres, não em cachorro, em gato, em cavalo, em lhama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deixa eu falar uma coisa, provavelmente você não vai ver um cachorro no céu, mas você vai ver um monte de gente no céu. Ame os animais. Se eu pudesse, eu teria uns 5 cachorros lá em casa. Eu amo animal. Eu amo um bicho. Primeiro, a minha esposa não deixa. Segundo, que o Pedro também não deixa. A gente mora no mesmo terreno. Se eu pudesse, eu teria, cara. Eu gosto. Eu vejo o cachorro, eu fico... Eu pareço um maluco quando eu vejo cachorro. Esses dias eu olhei para a Isabel e falei, e se a gente comprar uma alpaca? Imagina se a gente tivesse uma alpaca em casa. E ela, para, Eduardo. Aí do nada eu vi um vídeo de um bodezinho, um reel de um bode. Eu falei, imagina se a gente tivesse um cabritinho. O Mateus ia se amarrar. Para. Sabe, eu amo animal. Mas deixa eu te falar, quem aqui trabalha? Quem aqui trabalha numa empresa? Quem aqui tem um diretor na sua empresa? O diretor da sua empresa é um cavalo ou é uma pessoa? Depende do dia. É uma vaca ou uma pessoa? Não, deixa pra lá. Presta atenção. Sabe por que o seu professor universitário não é um cavalo? Sabe por que o motorista do seu Uber não é um cachorro? Porque ele não consegue ser. Ame os animais, mas o animal nunca vai poder ser mais importante que uma pessoa. Porque a pessoa que é a imago Dei, a imagem de Deus na terra. Cuidado com os ídolos no seu coração que fazem você amar mais animais do que amar a criação de Deus. Cuidado. Porque quando eu amo mais um animal do que a criação do Criador, daqui a pouco eu estou amando mais a criatura animal do que o próprio Criador. Toma cuidado. Porque um abismo ele chama outro abismo. Mas vem para cá. Agora a arca está vindo onde? No lombo. Agora o boi não é mais um bicho que faz mum. É um bicho que é um levita. A arca vem no ombro do sacerdote. E sabe de uma coisa? Agora no critério, não é mais rápido como era com os cavalos de bois, com os carros de bois. Agora, eles tinham que dar 6 passos. E no 7º passo sacrificar o Senhor. Pensa comigo. Vamos pensar num trajeto de 12 quilômetros. Quantas vezes eles tiveram que dar 6 passos e sacrificar no 7º? Quantas vezes eles tiveram que gastar tempo sacrificando um animal para o Senhor? E também quanto sangue estava derramado? Sabe o que isso significa para mim e para você? Na realidade, não na sombra? É que hoje eu e você não vamos mais sacrificar animais. Mas é impossível eu e você carregarmos a glória de Deus nos nossos ombros e não olharmos para a estrada que está atrás de nós e não vermos sangue derramado dos nossos sacrifícios. Uma geração que carrega a glória de Deus no critério de Deus, com certeza vai olhar para trás e vai ver muito sangue de sacrifício. Sangue de amizades, sangue de oportunidades, sangue de sacrifícios, de entretenimento que você resolveu não ter para estar diante da presença do único que importa. Sangue, cara, eu lembro o dia que o Dan Duque foi em Brasília, numa conferência que um amigo meu ia fazer.
Era meu sonho receber uma impartation do Dan Duque. E no mesmo dia, o Bruno, meu pastor, foi chamado para pregar numa igreja. E eu era amigo do organizador do evento, eu ia estar na mesa com o Dan Duque. E Deus olhou para mim e falou assim: sirva o seu pastor e vai lá naquela igrejinha que ele vai pregar. E eu olhei para Deus e falei: cara, é o Dan Duque. Tipo, Deus, pô, o Bruno, eu estou todo dia com ele. Eu vou quase todo dia dele. Ele que está me preparando para me casar com a Isabel. Mas você sabe, cara, é o Dan Duque. Tipo, aí Deus olhou para mim e falou: não, sirva o seu pastor. Eu lembro que eu entrei no Clio que o Bruninho tinha, e a gente foi. E aí eu cheguei naquela igreja, o pastor meio aloprado, assim, eu falei: cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu obedeci ao Senhor. No outro dia eu fui ter com os meus amigos nessa conferência, aí um pastor amigo meu, Augusto, o nome dele, ele falou bem assim: cara, quando o Dan estava ministrando, ele chegou até mim, e ele falou que ele via uma pedra de fogo na mão dele. Cara, quando ele colocou a mão dele no meu ventre, eu voei umas 5 cadeiras para trás. Eu olhei para Deus, eu olhei para o Bruno. Tá de brincation with me, God. Mas sabe de uma coisa? Obedecer é melhor do que sacrificar. O Bruno não era um pastor famoso, não é até hoje, mas ele era o meu pastor. E teve uma porção da vida dele em mim que o Dan Duque nunca ia conseguir fazer por mim, porque o Dan Duque era só um pastor itinerante passando ali. Mas quem tocava na minha intimidade era o Bruno. Sabe, irmãos, viver a vida no critério de Deus. Cara, eu estou para começar a fazer uma faculdade. Toda a base curricular de faculdade que eu vejo, eu mando para o meu pastor Adriel, eu falo: isso aqui está alinhado com o que você está ouvindo de Deus sobre a minha vida? Aí ele fala: não, esse curso aqui não, esse curso aqui eu acho que você deveria ir, não, esse ali não sei. Ele acabou de me mandar uma mensagem agora: não venha no culto hoje à noite. Cara, a minha cabeça está debaixo da mão de algum homem. Deus não vai fazer nada com gente que não está com a sua cabeça debaixo da mão de alguém. E aí alguns dos cursos que eu olhava, eu falava: cara, o pastor Adriel deve estar meio sem noção, né? Olha só, esse curso aqui vai dar maior dinheiro. Aí ele olhando para mim: cara, com aquilo que Deus está falando sobre você, isso aqui faz mais sentido. Edu, vai nessa linha, Edu. Cara, ele nunca pediu isso para mim. Mas eu entendo 2 coisas: submissão e lealdade. Porque carregar a glória tem um critério. Carregar a glória tem um critério. Tem um critério. Tem um critério de você dar 6 passos e sacrificar. Eu lembro que eu comecei a pregar, eu comecei a sair para pregar. E eu preguei numa igreja no Rio de Janeiro, que quem fez o louvor para nós, se eu não me engano, os pais dele eram meio que o braço direito do Judson de Oliveira, assim. E cara, Deus me usou de uma maneira que até hoje eu penso: caraca, Deus, você foi bom, hein? Aí teve a Convergir, a primeira Convergir. No dia da primeira Convergir, o Theo Rubia ia estar em Campinas. E o Theo Rubia estava estourado naquela música lá, sei lá, esqueci. As minhas vestes brancas e tal, ele estava estourado. Aí o pastor que estava trazendo o Theo Rubia falou assim: cara, você consegue vir pregar aqui? O Theo Rubia faz o louvor, você prega. E eu falei: chegou a minha hora, Deus. Cheguei para o pastor Juscelio: pastor Juscelio, eu não vou pregar nessa noite na Convergir, vai ser o Senhor e tal, eu posso ir lá? Ele: rapaz, não. É você que é o líder dos jovens aqui da igreja, como você vai ir lá? Eu falei: mas é o Theo Rubia. Eu vou pregar depois do Theo Rubia. Eu vou colocar as minhas vestes brancas. O céu vai descer. Aí, não, se você quiser pode ir. Daí com aquela cara de José, né? Não, entendi o recado. Cara, alguns meses depois, a primeira Odres Novos da igreja. Eu não ia pregar em nenhuma sessão. A igreja do Rio de Janeiro me liga: cara, você consegue ministrar aqui? Na sessão que você vai ministrar, a Lu Melpídio vai fazer o louvor e eu quero que você pregue depois dela. Eu falei: eu não estou no line-up, não sou responsável por essa conferência.
Eu chego pro pastor Juscelio, assim, aluno meu pedido, depois sou eu e tal. Ele, vai meu filho, vai ser bênção, Deus vai te usar, vai lá. Eu chego para minha esposa, amor, seu pai falou para mim, a minha esposa olhou para mim e falou, você tem certeza? Porque conhecendo o meu pai, eu sei o que está no coração dele, vai de novo. Cara, eu nem precisei ir, eu falei, meu sogro, Deus falou comigo. Eu estava orando, eu tive uma revelação, a cabeça de Dagão caiu e eu não quis colar ela. Então eu vim aqui te dizer que eu vou ficar aqui sentado ouvindo toda a ministração da Audrey Dawes, porque é o sonho da minha vida. E sabe de uma coisa? Eu nunca mais tive alguma agenda assim. Eu nunca mais fui chamado. Mas sabe, eu obedeci a voz de quem estava acima de mim. Eu sacrifiquei, para você é bobagem, mas cara, eu sei as palavras que eu tenho do Senhor sobre mim. Para mim aquilo ali era tipo assim, era o cumprimento de algo de Deus. Eu sacrifiquei aquele animal, enquanto eu estava dando 6 passos carregando a arca. Eu poderia te contar muitas outras histórias. Muitas, como essas, foram inúmeras. Agora, eu estava com uma passagem comprada, dia 29. Meu sogro falou para mim, olha, eu vou ministrar na igreja do profeta Vitor Hugo, que quem fez essa agenda para ele fui eu. Se você não conhece o profeta Vitor Hugo, ele é um chileno que mora no Brasil. Cara, ano passado ele viajou 247 dias do ano pregando fora. Ele prega na igreja do Cash Luna, nas maiores igrejas da América Latina. Ele é um cara considerado um dos profetas mais assertivos que vivem no Brasil hoje. Ele é um milagre ambulante, ele não tem intestino. Ele vive, é um milagre mesmo, viu? E eu tenho uma parada comigo que eu preciso ir em homens que estão perto da morte para que eles orem por mim. Eu não sei você, mas eu quero a capa dos Elias da minha geração. Sabe, eu quero ir no Dan, eu quero ir no Benny Hinn, eu quero ir no Joel Engel, eu quero ir, até em gente que vocês acham que é desviada, porque não importa, esses caras têm uma capa. Aí eu olhei e falei, cara, a última notícia que eu tive do profeta Vitor Hugo é que ele estava usando fralda por conta de um tratamento que ele estava fazendo oncológico. Passagem comprada. Meu pastor Adriel, ele olha para mim e fala, cara, você vai estar passando por uns dias corridos, a sua esposa precisa de você em casa, eu quero que você cancele essa viagem. Liga para a igreja e peça para cancelar. Vai só o seu sogro e o Felipe e você vai ficar em casa. Aí eu falo com a Isabel fala, não amor, vai, meu pai pediu para você ir. Eu olho para ele, pastor Adriel, a Abel falou que estava tudo bem aí. Ele olhou para mim e falou, eu não estou tratando nada com a Isabel, estou tratando com você. Eu não estou formando um homem de Deus na Isabel, estou formando um homem de Deus em você. Irmão, eu não estou fazendo isso para me vangloriar. Eu só estou te querendo te dizer que você vai ter que sacrificar no meio do caminho. Você vai ter que matar boi. Você vai ter que matar. E sabe o que eu e a Isabel ficamos fazendo? Um monte de nada. Ficamos juntos, felizes. Eu acho que a gente comeu pipoca no final da noite, porque a gente faz isso, é o nosso hobby. É, antes de dormir, fazer uma pipoca, colocar alguma coisa e ficar batendo papo. É isso. É a vida acontecendo. E Cristo sendo formado no ordinário.